Bem-vindos então novamente, voltamos então para a nossa quarta aula, aqui falando sobre o Fundo da Infância. E essa aula a gente vai falar, como a gente disse na aula anterior, nós vamos estar tratando sobre dedução fiscal e doação. A gente separou essas duas aqui porque são as fontes de maior custeio, né? São as fontes que mais a gente consegue recurso. São nossas maiores fontes de recurso dentro do Fundo da Infância, são exatamente essas duas situações aqui, a dedução fiscal e a doação. E é muito importante a gente trazer isso, a gente precisa desmistificar algumas coisas e esclarecer alguns pontos. Como a gente... Desculpa. Como a gente disse na aula anterior, há muita confusão entre doação e dedução. Então a gente vai tentar aqui esclarecer melhor para vocês, deixar isso aqui o mais tranquilo possível para que vocês possam entender e não cair nesse equívoco mais. Para isso, gente, nós vamos começar falando sobre doações, tá? E a doação ela ocorre quando voluntariamente encaminhamos certa quantia em dinheiro ou bens, tá? Aqui nós estamos falando de recurso, sem obtenção de qualquer benefício direto dessa ação. Por que vamos acabar de ler, a gente fala, e vai trabalhando. O doador, então, tem um decréscimo patrimonial sem receber diretamente nada em troca. Pode ser feita tanto por pessoa física como pessoa jurídica de forma igual. Então, a doação acontece quando eu voluntariamente retiro uma parte do meu patrimônio, meu dinheiro, tá? E cedo parte desse patrimônio para o fundo, no caso que a gente está dizendo. Tá? Então, nós estamos falando do fundo, vamos tratar do fundo. É como se eu chegasse agora, colocasse a mão no meu bolso, tirasse aqui 50, 100 reais e chegasse no fundo e falasse, toma, tá aqui, é para vocês, para fazer o que vocês acharem melhor com esse recurso. Isso é doação. Dos 100 reais que eu tinha, eu não tenho mais. Acabou aqueles 100 reais. Ele foi embora. Ele não volta para o meu patrimônio. Então, eu não tenho o que a gente chama de benefício direto. Eu não ganho nada com isso. Não de forma direta. Claro que indiretamente a gente vai ter o benefício. Por quê? O recurso utilizado no fundo, né, para financiar ações, e quando efetivamente ele financia, ele gera uma melhora na vida de criança e adolescente do município. E, consecutivamente, gera uma melhora de vida, de qualidade de vida na comunidade, na sociedade que eu vivo, no município que eu vivo. Então, indiretamente, eu tenho benefício. Uma comunidade com direitos garantidos é menos violenta, melhor para a gente viver, até para as minhas filhas, por exemplo. Então, eu posso ter um benefício indireto, tá? Mas eu não tenho o objetivo direto, ok? Então, isso é doação. Para vocês para a gente entender uma doação aqui para o fundo, o que acontece? Na aula anterior, a gente falou sobre esses financiamentos que os países se juntam, né, coletivamente, aí, principalmente da Europa, e fazem nos países em menor desenvolvimento, como o Brasil. Então, essas empresas, esses países, vão lá, se juntam muitas vezes e encaminham a quantidade de recursos e dinheiro para financiar ações aqui no Brasil. Isso aqui, gente, não é dedução, porque elas não têm nenhum objetivo, elas não têm nenhum ganho direto. Tá? Elas têm meramente um ganho indireto. Porque se o Brasil se desenvolve, né, com essas ações, ajuda o Brasil a se desenvolver, ela torna, né, o mundo mais seguro para todo mundo, inclusive para eles mesmos. Né? Um país desenvolvido não vai querer entrar numa guerra, não vai querer entrar em uma disputa comercial mais severa, se tem condição de ter um país melhor e ter um mundo melhor. Então, esse é o benefício indireto. Tá? Mas, diretamente, esses países não ganham nada. Porque eles depositam esse dinheiro aqui e acabou. Esse dinheiro não volta para eles de forma nenhuma, nem em dinheiro de novo e muito menos em qualquer benefício direto. Tá bom? Então, isso é doação. Eu tenho um decréscimo patrimonial.
eu perco dinheiro mesmo, né? No sentido mais amplo da palavra. Eu perco, é como se eu perdesse aquele patrimônio, aquela parte minha patrimonial, entendeu? Se eu tenho R$1.000, peguei R$100 e doei, acabou. Eu não vou ter mais 1.000, eu vou ter 900, né? O 100 foi um decréscimo. Claro, gente, é uma livre e espontânea vontade. Eu optei por fazer aquilo, porque muitas vezes o benefício indireto que eu vou ter, para mim é viável, né? Eu não me importo com o benefício direto. Vou dar um exemplo. No momento que a gente está gravando isso aqui, né, ontem, aliás, um dia antes da gente gravar isso aqui, a gente recebeu informação que a Santa Casa de Misericórdia, lá em Belo Horizonte, está reabrindo a UTI. Eles tiveram um incêndio no início do ano e tiveram que fechar a UTI. Né? Foram mais de 50 leitos de UTI fechados. E eles realizaram uma vaquinha online, para poder juntar dinheiro para poder conseguir reformar lá esse andar, que queimou o andar inteiro. Então, ontem eu fiquei sabendo que eles estavam reabrindo esse andar. E por que eu estou falando isso aqui? Porque nessa vaquinha, eu fui lá de livre e espontânea vontade, acessei essa vaquinha e fiz uma contribuição. Eu não vou ter benefício direto nenhum sobre isso, até porque a Santa Casa está lá em Belo Horizonte, eles não vão me devolver com nada. Mas eu posso vir a ter, eu tenho um benefício indireto, porque a partir do momento que aquilo abre, que aquela UTI reabre, tem mais 50 vagas para as pessoas que estão precisando acessarem. Então, menos pessoas vão falecer, né? Menos pessoas vão morrer, a gente vai ter uma melhor qualidade de vida e vai ser bom para todo mundo. Entende? Então, esses R$100 não me voltam mais, certo? Então, isso é doação. Quando eu pego o dinheiro, uma parte do meu patrimônio, tá? Eu voluntariamente faço um decréscimo, ou seja, eu retiro parte desse patrimônio que não vai voltar mais, tá? E entrego para alguém ou para algo, né? Ou para algum local, no caso aqui, por exemplo, para o conselho, para que ele utilize esse recurso da melhor forma possível. Não tenho benefício nenhum com isso, tá? E o recurso é meu, é um dinheiro do meu patrimônio, tranquilo? Entendam isso, hein, gente? Gravem isso aí. Patrimônio seu, tá? Livre e espontânea vontade, tá? E decréscimo patrimonial. Não tem retorno. Já as deduções, não. As deduções são diferentes. Elas ocorrem quando o destinador encaminha certa quantia em espécie e apenas aqui em dinheiro, tá? Obtendo um benefício fiscal em valor equivalente ao doado, que geralmente vem em forma de desconto. Pode ser feito tanto por pessoa física como por pessoa jurídica, respeitadas algumas diferenças. A gente vai trabalhar mais à frente. E o que é então isso aqui? O que é dedução? Dedução fiscal acontece quando eu encaminho uma parte do meu patrimonial, mas aqui não pode ser qualquer coisa, tem que ser só em dinheiro, né, espécie. E quando eu encaminho, ao encaminhar esse dinheiro, esse recurso, eu tenho um benefício direto. Então, eu vou pegar ali R$50 do meu patrimônio e fazer essa dedução, mas eu tenho um benefício, porque esses R$50 que eu paguei vai ser descontado, por exemplo, do meu imposto de renda que eu iria pagar. Então, eu tenho um benefício direto. E esse benefício, ele é fiscal. Eu vou deixar de pagar um imposto de renda, no caso aqui, para que eu possa financiar uma ação dentro do meu próprio município, quando eu dou ali os R$50. Entendeu? Entendido? É por isso que a Receita expediu a portaria regulamentadora. Porque tem que ter critérios. Porque essa pessoa vai ter um benefício. Ela vai ter um desconto, né, de um recurso que é público. Porque, na verdade, lembra lá do patrimônio que a gente falou? Apesar de eu estar tirando do meu dinheiro, esse dinheiro não é para mim. Esse dinheiro é público porque ele vai ser abatido do imposto. Entendido? Então, não é um dinheiro particular. Tá? Ele é particular até a hora que eu dou, que eu entrego. Mas a partir do momento que eu
uso isso para poder ganhar um benefício fiscal, esse dinheiro se transforma em um dinheiro público, já não é meu mais. Não é só meu mais, né? É de todo mundo. E aí, quando eu deixo de fazer essa contribuição para poder financiar alguma ação de forma direta aqui, isso tem que ter critérios. Né? Eu não posso, o que é só meu, eu posso fazer isso com ele. Né? Eu posso doar. Até eu estou fazendo uma coisa, né, que é responsabilidade social, quando eu faço a doação. Agora, o que é dos outros, eu não posso encaminhar de qualquer forma. Entendido? Por isso que a gente tem esses critérios. Porque apesar de ser uma coisa do meu patrimônio, momentaneamente, eu estou tirando dinheiro meu e pagando, mas na hora que eu faço isso, eu pego isso e ganho um benefício disso, um desconto lá no meu imposto, esse dinheiro já não é mais só meu. Esse dinheiro é público. Porque todo mundo tem que pagar imposto, não tem jeito. Né? Salvo alguns casos, você tem algumas isenções, né? Ou imunidades, mas via de regra todo mundo tem que pagar algum tipo de imposto. Então essa é a diferença. Então quando eu vou fazer uma doação, eu não vou ter mais nada de volta. Acabou, eu entreguei o dinheiro lá, eu não vou ter benefício direto nenhum. Tá? Acabou, pronto, acabou, ficou o dinheiro lá, a entidade vai tocar, o fundo vai tocar a vida dele e eu vou tocar a minha vida. Já na dedução, não. Na dedução eu vou encaminhar para o fundo e vou chegar ali para a Receita e falar, olha, eu encaminhei R$50 para o fundo da infância de Coronel Fabriciano. Por lei, então, eu tenho condição de abater isso aqui de imposto de renda. Ok? Ok. Pergunta. Aí a Receita vai me perguntar com os critérios. Você encaminhou para o fundo que é regular? Encaminhei, o fundo está regular. Tem o recibo? Tem o recibo. Vamos ver, então, se lá o fundo informou que você encaminhou dinheiro para ele. Fundo, fulano de tal informou aqui que encaminhou R$50 para você. É verdade? Aí o fundo, através da DBF, vai falar, sim, é verdade, está aqui, ó, ele encaminhou R$50 no dia 22 de novembro de 2020. Entendido, gente? Eu não sigo minha vida. Eu tenho que prestar esclarecimentos para um e o outro também tem que prestar esclarecimentos. Eu, quanto pessoa que deduzi, tenho que prestar esses esclarecimentos para a Receita, informar se eu fiz uma escolha que poderia ser feita, se eu deduzi para quem eu realmente poderia deduzir, se eu encaminhei para quem realmente eu deveria encaminhar. E esse fundo, né, que recebeu vai aqui e confirmar que eu efetivamente fiz essa dedução. Então, eu não tenho essa liberdade que eu tenho na doação. Eu tenho que obedecer aquilo que está previsto e que foi definido, inclusive pela Receita Federal. Entenderam a diferença? Um é do meu próprio recurso, da minha própria, minha fonte mesmo, né? Então, do meu patrimônio que eu tiro, tá? E vai ser sempre um aperto patrimonial. O outro, não. Eu uso do meu patrimônio, mas eu transformo isso aí em um patrimônio coletivo, ok? Eu não tenho benefício nenhum na doação, eu dou e pronto, não vou ter benefício direto nenhum. Já na dedução eu tenho. Aquilo que eu deduzi, eu vou descontar ali do meu imposto de renda. Certo, gente? E, nesse caso, então, o meu patrimônio volta. Porque aí, ao final, né, a Receita vai falar assim, então tá bom, você encaminhou 50 para lá, então toma o seu 50 de volta aqui, porque ele é seu. Então, não é um patrimônio que eu perco, ele tem um retorno. Entendido essas diferenças? Coloquem sempre isso na cabeça. A doação é do seu patrimônio próprio, não tem benefício direto e não retorna. Você não tem retorno patrimonial para você perdeu esse patrimônio mesmo. Lá na dedução, não. Tá? É um patrimônio coletivo, público, que é o dinheiro que vira público. Eu tenho um benefício direto e tenho retorno daquilo que eu usei. Tranquilo, gente? Deu para entender aí as diferenças de dedução e doações? Isso interfere, inclusive, nos limites, né? Então, como a gente disse, não é só a definição que é diferente. Tudo neles é diferente, inclusive os efeitos, né? Por exemplo, né, a gente vai estar falando aqui de um limite, né? Uma das maiores consequências aí da diferença de doação e dedução são os limites. Dentro da doação é ilimitado. Eu posso doar o quanto eu quiser. Se eu quiser pegar a minha casa inteira e encaminhar para o fundo, entregar para o fundo, paciência, o problema é meu.
Se eu quiser ir lá na minha conta bancária, limpar minha conta bancária e encaminhar tudo para o fundo, paciência, o problema é meu, tá bom? Já nas deduções, não. Nas deduções, a gente tem limite. Eu não posso, como eu disse, lembra que a gente falou ali, logo no início, eu não posso usar patrimônio público da forma que eu quiser. Eu posso usar o meu, né? Desde com responsabilidade, lembrando a responsabilidade social. Mas eu não posso utilizar o patrimônio dos outros, de qualquer forma. Então, o governo, a lei, não vai me permitir pegar todo o meu imposto que eu deveria e encaminhar para o fundo. Porque eu preciso financiar outras ações também. O meu imposto serve para financiar um monte de ações, inclusive a manutenção do Estado. Então, eu não posso fazer isso. A lei não pode me permitir simplesmente eu pegar tudo e falar assim, quero nem saber, os outros que financiem aí, eu quero financiar, é só isso aqui. O limite precisa ser nesse valor que colocou? Não estou defendendo que o limite tem que ser só isso que a lei permite. Acho que a gente pode ampliar e deveria ser ampliado, aumentado sim significativamente. Mas, né, a lógica do limite ela tem uma sua função. Ela serve para que eu não administre recurso alheio, né, e de forma a prejudicar as outras pessoas. Porque a parte do meu imposto que vai juntar com todos os impostos e vão financiar um monte de ações. Inclusive, né, os salários de cada trabalhador, por exemplo, que está assistindo esse curso aqui agora, que recebe o seu salário em função dessas contribuições de impostos que a gente paga, né? Então, ele tem a sua função de ser, ele tem o seu objetivo, ok? Então, precisa sim ter essa limitação. Por isso que são diferentes. Lá na doação, como o recurso é meu, eu dou o tanto que eu quiser. Já na dedução, como o recurso não é meu, eu não posso doar aquilo que eu quiser, a quantidade que eu quiser. Não posso encaminhar, desculpa novamente, aquilo que eu queria fazer. Eu tenho que observar as regras da lei. A lei vai me dizer, olha, você pode encaminhar para lá, tá? Agora, para eu te dar esse benefício, para eu descontar do imposto aqui, é só isso. O restante eu não posso. Aí fica a sua opção. Você pode deduzir só isso, ou pode doar um monte e deduzir só isso, fica a critério de você. Ainda te dá essa liberdade ainda de escolher. Exemplo prático, nós vamos falar sobre o exemplo prático aqui e a gente vai mostrar como funciona, tá? Então, isso são as deduções limitações. As limitações servem para isso, para impedir que eu utilize recurso que é público, que é de todo mundo, tá? Da forma que eu quiser. Imposto, gente, não é recurso meu, né? Imposto é recurso de todos que vão para o bolo aí, eu estou contribuindo para todo mundo. Quais são, então, as deduções? A gente tem dois tipos quais são, então, os limites, né? Desculpa. E consecutivamente, acaba definindo cada dedução. Dentro dos limites, nós temos o limite de pessoa física, tá? E também temos o limite de pessoa jurídica. O limite de pessoa jurídica, a gente vai falar na próxima aula. Nós vamos falar aqui da pessoa física, que acaba se tornando, via de regra, o que a gente chama de dedução de pessoa física, né? Porque são limites diferentes. Então, a dedução pessoa física possui os seguintes limites. 6%, tá? Não é fechado, só 6%, não. Até 6%. Eu posso deduzir ou utilizar isso aqui para ter meu benefício fiscal em até 6% do meu imposto devido. Então, se eu devo R$100, eu posso aproveitar e ter R$6 de restituição, tá? Eu pego esses 6, encaminho para um lugar que vai utilizar de forma correta, tá? E que é autorizado, e o Estado vai me repor esses R$6. É só os 6? Não. Eu posso doar 3 para o fundo da criança, 3 para o fundo do idoso. Eu posso doar 2% para o fundo da criança, 2 para o idoso, 2 para o fundo da pessoa com deficiência. Posso doar 4 para o fundo da criança, 1 para o fundo do idoso, 1 para o fundo da pessoa com deficiência. Desde que não ultrapasse 6%, tá bom? Não ultrapassando 6%, eu posso fazer essa dedução para quantos fundos assim eu desejar. Inclusive, eu posso encaminhar 2% para o fundo de Fabriciano, 2% para o fundo de Alvinópolis,
2% para o fundo de Guanhães, não tem problema nenhum. Posso encaminhar 4% para o fundo da criança de Fabriciano, 1% para o fundo lá de Nova Era. Isso aí não importa, desde que eu obedeça o limite, tá? De até 6%. A outra possibilidade, gente, é até 3%. Mas essa dedução eu faço no momento que eu estou preenchendo a minha declaração de imposto de renda. Isso tem uma diferença, tá? Porque esses 6% aqui eu vou fazer durante o ano. Então, em 2022, eu vou contribuindo até o dia 31, até o dia 30 de dezembro, tá? Eu posso contribuir no total de 6%. Esses 3% aqui não. Esse 3% eu vou fazer minha declaração de imposto de renda, eu vou olhar quanto de imposto que eu tenho. Se eu tenho lá que pagar R$100 de imposto, né? Meu imposto de vida é R$100, eu posso, ao invés de pagar os 100, pagar 97. E pegar esses 3%, emitir a guia, que é a DARF, que a gente falou na aula anterior, pago, cai lá no Fundo Federal, depois o fundo repassa. Tá? Isso aqui foi um pedido antigo que a gente vinha fazendo e, graças a Deus, a Receita autorizou o que a gente pudesse fazer aqui. Lembrando que uma vez doado esses 3%, eu tenho que observar o limite global de 6%, certo? Então, para eu doar aqueles 3% na declaração de imposto de renda, eu não posso ter, para eu deduzir nesses 3% na declaração de imposto de renda, eu não posso ter doado 4% no ano anterior. Eu tenho que ter deduzido no máximo 3% no ano anterior, tá bom? Então vamos lá. Ano que vem, vou fazer a declaração de imposto de renda, vou destinar lá 3%. Esse ano eu só posso ter deduzido no máximo 3%, tá? Porque a minha declaração de imposto de renda, ela refere ao ano anterior, ok? Então, se eu tiver deduzido aqui, nesse ano 2022, 4%, lá na declaração eu só vou poder deduzir mais 2%, tá? Eu tenho que olhar o limite global de 6% anual. Ok? E os 6% não, 6% eu posso doar normalmente. Então, acabou o ano, deu 31 de dezembro, no outro ano começa de novo, aí deduzindo, né? Do ano não, deduzindo até atingir os 6%. Agora eu quero fazer mais. Perfeitamente, você fez os 6%, você pode utilizar para ter esse benefício fiscal e o restante é doação, ok? Ainda tem dentro disso, né, gente, 1% para o imposto PRONAS e 1% para PRONON, aqui a mesma base para a pessoa jurídica. Lembrando que isso aqui excede os 6%, tá bom? Então, isso aqui, além dos 6%, você pode deduzir, você ainda pode deduzir mais 1% para o PRONAS e mais 1% para o PRONON. Só para finalizar, um exemplo aqui para vocês. Nós temos aqui, né, uma destinação, as duas situações, duas pessoas aqui, uma resolveu fazer a sua destinação e outro não quer fazer, não quis fazer. Todos dois perceberam aí, né, descobriram que deviam R$7.000 de imposto, tá bom? Mas foi retido na fonte, aquilo que foi descontando mensalmente, um total de 6.500 das duas pessoas. Então, todas as duas deviam 7.000, mas foi descontado aí todo mês dela um valor que deu no total 6.500. Quando chegou no final, eu verifiquei, eu que não destinei nada, verifiquei então que eu ia pagar R$500 de imposto, certo? Já eu que deduzi durante um ano, fui contribuindo, percebi lá que eu consegui destinar R$420. Então, quando eu for fazer meu imposto de renda, que eu for verificar quanto que eu ainda tenho que pagar, desses 500 que a pessoa que não destinou tem, eu já paguei 420, já passei 420, tá? Então, na verdade, eu vou pagar só R$80 de imposto. Os outros R$420 eu já vou ter destinado para o fundo. Entendam, né? Que o valor não é sobre o saldo. Lembra que a gente falou que é sobre o imposto devido? Não é sobre o saldo, não é sobre R$500 aqui que eu jogo 6%. É sobre o tanto que eu devo de imposto de renda. 6% de R$7.420. Entendido, gente? Então, não tem problema nenhum, né? Não é dobrado, não tem nada demais. Só que quem não destinou vai pagar R$500 de imposto,
eu que destinei, eu vou pagar, na verdade, imposto R$ 80, mas vou ter aí R$ 420 também tirado, né, contribuído, tá bom? Esses R$ 420 vão ser devolvidos para mim. Tranquilo, gente? Certinho? Se tiver alguma dúvida, volta de novo nessa parte da aula aqui, vê que vocês vão conseguir entender, é bem tranquilo. Gente, então com isso a gente encerra a nossa quarta aula, a gente volta agora, na próxima aula falando sobre dedução fiscal pessoa jurídica. Bom, um abraço, até a próxima aula.